Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem. Porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de Mateus 23, de 23 a 26, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma correção grave aos fariseus, dizendo assim: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Primeira coisa que é importante entender: mestre da lei e fariseu, chamados hipócritas aqui nesse texto, se referem a um grupo de pessoas que conhecia a lei de Deus, que ensinava a lei de Deus, mas que não fazia isso como uma forma de encontrar a Deus, mas como uma forma de ser encontrado pelos outros como se fosse justo. Na verdade, hipocrisia é a capacidade ou a incapacidade que uma pessoa tem de misturar aquilo que ele deveria fazer em nome de Deus por aquilo que ele acha que as pessoas deveriam achar dele. Em outras palavras, o hipócrita é aquela pessoa que finge ser santo. É alguém que, quando vai rezar, eleva a voz, eleva a mão e fala de maneira toda diferente, não porque é alguém que está em êxtase espiritual, mas porque ele quer que as pessoas ao seu redor acreditem que está em êxtase espiritual. Por isso, em geral, a marca típica do hipócrita é exatamente encontrar sempre uma maneira de pegar virtudes brilhantes, como pagar o dízimo do cominho. Já imaginou como é que você paga o dízimo do cominho? Pega a 10ª parte de uma quantidade de uma semente que é pequenininha. Aquilo é muito difícil de fazer. E aparentemente mostraria uma pessoa com uma justiça gigante, mas esquece os ensinamentos fundamentais da lei. E nosso Senhor diz que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Justiça quer dizer dar a cada um aquilo que é devido, o que significa, não raras as vezes, fazer algum sacrifício para dar àquelas pessoas aquilo que ela quer, mesmo que seja prejudicial a nós. Por exemplo, se uma pessoa chega para ti, é alguém que pensa o contrário do que você pensa, é 100% off, mas ela fala uma coisa muito inteligente e que te ilumina por alguma razão, é justo dar crédito àquela pessoa, ainda que seja alguém que você vai dizer: olha, eu honestamente não concordo em nada, mas naquilo ali aquela pessoa está certa. Isso é ser justo. Coisa que, por exemplo, esses fariseus não faziam. Quando Jesus dava uma resposta boa, e eles percebiam a resposta boa, não reconheciam algo do tipo assim: ah, de fato essa resposta é muito boa, de fato ele é muito bom. Não. Eles encontravam sempre uma maneira de enganar. Porque a justiça não estavam interessados em dar. Estavam preocupados com o externo, mas não com o interno. E esse é o primeiro e o grande problema do modo errado de viver a religião. A religião é o meio que nós encontramos para encontrar um caminho para o céu. Existe um caminho para o céu no interior de cada ser humano. E esse caminho para o céu é um pouco difícil de encontrar por nós mesmos. Então, Deus instituiu certos meios para que nós pudéssemos encontrar um caminho para o céu que se encontra no interior da alma. Quando nós encontramos mais a interiorização, quando nós começamos a rezar mais, nós começamos a perceber uma presença divina diferente. As práticas religiosas, elas existem para que, pouco a pouco, tenhamos a capacidade de nos encontrar mais com Deus, que quer falar conosco dentro da nossa alma. Então, por exemplo, quando alguém fala o seguinte: vou dar o dízimo do cominho, vou dar o dízimo de cada coisa. Isso não é apenas como se Deus quisesse nosso dinheiro. É para que a pessoa também aprenda a se desapegar dos bens da terra para estar unido aos bens do céu. Então, junto daquele mandamento do dízimo está o mandamento do desapego total dos bens terrenos para uma entrega total aos bens eternos.
E essa é uma diferença muito importante. Mas não só isso. Tem mais um detalhe. Quando nós estamos fazendo um ato de entrega de um bem nosso para Deus, o significado profundo é um ato de entrega a Deus. Estou entregando a Deus confiando na sua misericórdia, na sua providência. Esse é o significado. E ao invés do significado espiritual, a pessoa faz o externo para dizer: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Esse tipo de coisa é hipocrisia, é fingir ser santo. Depois ele diz que, além de justiça, eles esqueceram da misericórdia também. E nós vemos várias vezes os fariseus ignorando que muito daquilo que Deus manda no Antigo Testamento já era ato de misericórdia, que é tirar a miséria do coração do outro. Ou mesmo um ato de infidelidade, ou seja, ao invés da pessoa estar buscando crer mais, ela buscava parecer mais. Crer é diferente de parecer. Quando uma pessoa vive a vida religiosa sem misericórdia, ela não está interessado, quando faz uma correção, em tirar a miséria do coração do miserável. Ela está interessada em parecer que é melhor do que as outras. Há uma diferença muito grande entre as pessoas que querem ser santas porque querem estar próximo de Deus, querem ser santas porque querem viver da graça, e gente que quer ser santo só porque quer dizer que é melhor que os outros. Há uma diferença entre aqueles que querem ter um andor onde possam ser louvados por todo mundo e aqueles que querem, no fundo do seu coração, no fundo da alma, estar com Deus escondido. Essa pessoa, ela, quando vai corrigir alguém, aqueles que querem ser santos, eles tentam tirar a miséria do coração do outro. Quando é um orgulhoso, ele tenta mostrar que é melhor do que o outro. E essa diferença é gigantesca. Depois, a fidelidade com Deus é acreditar naquilo que Deus falou e estar disposto a mudar todo o seu pensamento, tudo o que você pensou, para que Deus seja louvado. Isso é uma pessoa que está vivendo de maneira plena a vida religiosa. Outra é a pessoa que apenas externamente diz. Então é alguém que vai dizer herege, pagão, pessoa sem razão, mas ao mesmo tempo não faz 25 minutos de oração por dia. Ou seja, não é a fé que importa, é a adesão ou a explosão, a aparência de fé passa a importar mais do que a fé propriamente dita, que dia após dia nos faz mais próximos de Deus. Jesus fala ai desses hipócritas, ou seja, ai daqueles que fingem ser santos para esconder, inclusive, os seus grandes pecados. Essas pessoas são guias cegos. Filtrais o mosquito, engolis o camelo. Guia cego, por quê? Porque são pessoas que ensinam as outras. Elas se prontificam a ensinar sobre todas as normas a serem obedecidas para que publicamente sejamos considerados pessoas boas pelos outros. Então, nesse sentido, é um guia, porque diz como faz, mas é cego, porque aquelas práticas não conduzem para a santidade, não conduzem para a elevação espiritual. E esse, inclusive, é um bom caminho para analisarmos na vida. Pensa assim: você começa a seguir um movimento, a participar de algum grupo religioso, qualquer que seja, a acompanhar alguém na internet. Se a sua vida espiritual tem algum avanço, se você começa a perceber um desejo maior de céu, um desejo maior de santidade, querendo estar mais próximo de Deus, pois aí é um sinal de que provavelmente o Espírito está agindo ali e essa pessoa está vivendo a vida religiosa como um guia que enxerga. Um guia espiritual que enxerga naturalmente faz com que aqueles que o seguem, um pouquinho depois, estão melhores na vida da graça. Quando o guia é cego, a pessoa começa a realizar uma série de tarefas, uma série de coisas, ela pode até se sentir melhor do que as outras, mas espiritualmente ela percebe que a evolução é quase nenhuma. Aí está um critério bom. Os guias que Jesus falou aqui são guias cegos. Eles falam, eles ensinam, eles externamente fazem tudo bonitinho, mas na hora de uma coisa realmente grave, ser justo, ser obediente, ser misericordioso e fiel, nessa hora a pessoa inventa uma desculpa e faz o que quer. Essa diferença é muito importante, porque é através dela que nós conseguimos entender o real sentido de sermos religiosos. Nós queremos encontrar o caminho do céu. E é por isso que buscamos a religião. Que o Senhor Jesus nos ajude a nunca cair
nessa doença existente, que é o farisaísmo e o modo dos mestres da lei. Que o Senhor nos ajude a sermos santos e a buscar a santidade, ainda que escondidos, mas do lado dele. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.